E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo jóia? Então, hoje nós terminamos nas aulas passadas a questão do Excel, o assunto do aplicativo Excel, e hoje vamos começar um novo assunto na nossa apostila. Nós vamos utilizar o PowerPoint, Microsoft Office PowerPoint. Então, ele tem a mesma sequência do aplicativo do Excel e do Word, então é a mesma estrutura, a mesma finalidade, é da mesma empresa que faz os aplicativos, porém, o objetivo dele é outro. Então, ele tem por objetivo fazer apresentações de slides e questão comercial, de trabalho, aplicativos que podem ser apresentados com ele. Então, tem várias funções que são aplicadas a esse sistema aqui. Na apostila, vocês podem acompanhar lá na página 153 da apostila, do Microsoft PowerPoint. Quem tiver pode estar abrindo ela lá. Tranquilo? Então, deixa eu abrir aqui, compartilhar com vocês. Então, estou na área de trabalho. Para quem já tem na área de trabalho, vai ser um aplicativo laranja PowerPoint. Quem não tem, pode vir aqui no iniciar e pode digitar somente Power, que ele vai aparecer para nós. Ó. É esse símbolo aqui que tem o aplicativo do PowerPoint no nosso computador. Esse aqui, em especial, para o Windows 10 e a versão 19 do PowerPoint. Para quem tem versões anteriores, então pode ser que mude um pouco o logo, mas é esse tema laranjinha e PowerPoint que está escrito como descrição. Beleza. Vou abrir ele aqui. Ele vai estar carregando para mim. E ele abriu essa tela inicial aqui. É a tela, a mesma que abre quando a gente abre o Excel e o Word, porém com a referência do PowerPoint. Então, aqui em cima nós temos os modelos, que são utilizados, padrões para o PowerPoint, então que eu possa estar baixando esses modelos da internet e editando somente as informações, que ele já vai ter modelos prontos para mim. E aqui embaixo, os documentos que eu já criei e estão salvos no meu computador, que eu posso estar procurando entre eles para abrir novamente. Se eu quero criar uma apresentação nova, eu venho aqui, ó, apresentação em branco, e é essa que vamos criar. Cliquei em cima e ele abriu já a janela do meu PowerPoint aqui. Só achar a linha aqui embaixo. Então tá. E aqui do lado já apareceu ideias de design. Então isso aqui ele baixa automaticamente da internet. E já tem alguns modelos pré-definidos para nós. Depois, quando a gente for ver a personalização com imagens, dentro do nosso PowerPoint, nós vamos utilizar essa janelinha que ela abre aqui do lado. Por enquanto, eu só vou fechar ela nesse momento. Então, tá. Ali na página 153 da apostila, então tem um pequeno textinho que fala sobre... um pequeno resumo de como que surgiu o aplicativo do PowerPoint e como que ele foi, as primeiras utilizações e a composição básica dele. Se vocês quiserem, podem estar lendo ali esse texto. Tranquilo? Na página seguinte, então, já temos a apresentação do aplicativo, que é o que nós vamos ver agora. Como que ele se apresenta para nós. Então, questão do cabeçalho dele, aqui em cima, a barra de menus que a gente chama, ela tem a mesma estrutura
que vamos dizer, o Word e o Excel. Isso não muda muito, a questão do design é praticamente igual. O que vai mudar de um para outro é o conteúdo. Por exemplo, como no Word eu tenho mais questão de manipulação de texto e folhas de documento, eu vou ter algumas abas aqui. No Excel vão ser outras, e aqui no PowerPoint eu tenho totalmente diferente. Como ele não trabalha com folhas e nem tabelas, ele trabalha com janelas ou telas, ele tem abas mais relacionadas à questão de imagens. Então, como ele trabalha mais em cima de formação de imagens, formação de vídeo, eu tenho essas abas aqui que são bem diferentes no conteúdo, nos recursos que vai ter dentro delas, são bem diferentes dos outros aplicativos. Essa janela principal aqui, que a gente chama, se chama de slide, ela vai ser composta basicamente por uma seção de imagens. Então, tudo que a gente coloca nela, a gente pode gerar, posteriormente a isso, gerar imagens, que depois serão apresentadas. Então, os primeiros slides que surgiram, na verdade, eram fotos ou alguma forma escrita em cima e que existiam máquinas manuais que passavam esse slide um por vez. Quando ele veio para essa questão digital, então que já veio os aplicativos como o PowerPoint, que faz o slide digital, daí veio mais a questão da animação, onde eu posso estar colocando efeitos entre uma animação e outra, efeitos na entrada de um texto ou de uma imagem, ou na saída desse texto também. Então, posso estar personalizando bastante essa questão da transição de um slide para outro, ou animação entre eles. Mas vamos vendo isso por partes. Hoje nós vamos ver mais a parte de construção básica dele e depois vamos aprimorando o nosso uso, o nosso conhecimento. Então tá, composição dessa janela de baixo. Aqui desse lado esquerdo, onde eu tenho esse número 1 e esse quadro aqui, branco, é o número de slides que eu tenho criado nesse momento. Então, como eu abri um documento novo, aqui eu tenho somente um slide, que está aqui. Aqui, ao centro, então, ao clicar nesse slide, ele já puxa aqui no meio o slide que eu quero e eu posso editar. Beleza. Então, confere aqui, ó, novo slide. Ele criou o segundo slide para mim. Então, agora, ao trocar, ó, pode ver que ele modifica a informação. Porém, o que está aqui ó, não é nada. Ele está, clique para adicionar um título. Então, ele só está me dando essa sugestão. E eu posso alternar aqui conforme eu for criando os slides. Nesse painel aqui, ó, é onde eu vou estar criando os novos slides a partir dos modelos que o PowerPoint tem. Então, se eu vim aqui em novo slide, nessa flechinha, pode ver que ele me dá vários tipos de layouts, de posições, padrões para o meu slide. Essas posições, por exemplo, ó, vou colocar esse aqui, ó, duas partes de conteúdo. Ele me criou e pode ver que ele já criou um título principal aqui em cima, e aqui dois blocos, ou seja, dois objetos que eu posso trabalhar dentro do meu slide, né, por padrão que ele criou. Claro, eu posso modificar isso, eu posso vir aqui, ó, nessa flechinha aqui no canto, ó, modificar o tamanho, colocar um tamanho menor, posicionar ele ao centro. Então, eu posso fazer, modificar do jeito que eu bem entender essa parte aqui, do jeito que vai ser mais usual para mim, eu modifico a questão dessas posições de cada item que está na tela. Somente isso aqui é uma questão padrão que eu posso estar usando no meu slide, que o próprio Word, Word não, que o próprio PowerPoint me fornece. Vamos dizer que eu criei uma estrutura aqui. Então, eu vou definir aqui um título. Vamos pegar um exemplo. Tipos de plantas.
criei um título, vou definir uma fonte para ele. Então, vamos colocar uma fonte aqui qualquer, vamos colocar essa aqui, desse tamanho, e a cor da fonte laranja. Vou vir aqui, vou centralizar. Pode ver, pessoal, que conforme eu vou passando, vai aparecendo linhas. Ó, aqui apareceu uma linha, aqui apareceu outra. Se eu puxar para cá, ele vai aparecer outra. Mais para cá. Ó, uma linha em vermelho. O que significa essas linhas? São alinhamentos. Ele vai buscar tipo alinhamentos ao centro e alinhamentos à esquerda. Então, nesse momento, o meu começo do texto, tipos de plantas, está bem alinhado ao meio dessa caixa aqui do lado esquerdo. Se eu puxar ele bem para cá, ó, agora ele puxou o alinhamento das duas. As duas vão ficar bem alinhadas certinho. Então, eu posso estar fazendo alinhamento também, utilizando, ele facilita bastante para eu deixar o texto centralizado. Ó, nesse caso aqui, ó, o texto está bem no meio. Ele está dividindo bem a folha, está bem no meio dessa minha janela aqui. Eu vou deixar ele aqui, ó, centralizado. Está bem no meio. E daqui eu posso colocar itens, vamos supor aqui, plantas aquáticas. Não entendo muito de planta, mas vamos fazer aqui. O que eu quero mostrar? Agora eu venho aqui, depois eu coloco. E criei uma estrutura. Então, eu quero fazer com que os meus próximos slides, vamos dizer que eu tenho que fazer uma sessão com 6, 7 slides, onde eles vão ter a mesma posição de texto, os textos vão ficar na mesma posição, o tipo da fonte vai ser o mesmo, e a questão também de como os objetos que vai ter aqui, no caso são 2 quadros, também vão ser os mesmos. Porém, quando eu for criar um novo slide, eu criei um e eu quero criar um que fique do mesmo jeito desse. A única coisa que eu vou mudar, talvez, é o texto. Então, eu posso vir aqui, ó, clicar sobre o slide que eu tenho, clicar em novo slide e duplicar slides selecionados. Ao clicar, pode ver que ele criou aqui, ó, no slide 3, um novo slide para mim igual ao 2. E agora, nesse 3 aqui, eu posso modificar as informações. Eu posso colocar tipos de animais. Aqui, eu posso estar também modificando. Animais aquáticos. Animais voadores. Então, eu usei da mesma estrutura, eu usei e criei 2 slides parecidos. Aqui eu vou ter que somente modificar um pouco a questão, como é um texto maior, eu vou ter que mudar o alinhamento. Ó. Agora ele está bem no centro. Mas ele carrega essas informações de um para o outro. Eu crio 2 slides iguais, onde vai ter as posições, tudo certinho, os tamanhos. Se eu não precisar mudar nada, vai ficar tudo padrão, onde somente eu posso estar alterando os itens que estão nele, utilizando essa opção aqui, ó, duplicar slide, selecionar. Tranquilo. Aqui vamos colocar um título. Vamos colocar aqui. Formas. Vocês perceberam, ó, que vamos alinhar ao meio. Aqui está no meio e para baixo está no meio. Ó. Agora esse slide, essa forma, está totalmente centralizada. Beleza. Vocês perceberam que todo texto que a gente tem, ele tem uma caixinha em roda. Ó. Ele tem uma caixinha quadrada. Se eu vir aqui, ó, ele também vai ter essa caixinha. E aqui também. Então, o que significa isso? Significa que o PowerPoint ele só trabalha com objetos, ele não trabalha com texto livre. No Word, quando a gente
clica lá, o cursor fica piscando, a gente começa a digitar e vai digitando o texto e vai formando uma sequência de texto até a parte que a gente achar mais necessário, conforme o texto que a gente precisa. Porém, no PowerPoint, eu tenho essa questão do objeto. Eu só posso inserir um texto dentro de uma forma, dentro de uma caixinha, dentro de um quadrado, ou dentro de uma imagem, dentro de uma figura, qualquer item desses. Então, eu chamo isso de objeto. Tudo o que vai dentro dessa folha aqui, desse quadro branco, que está aqui no PowerPoint, se chama de objeto. Beleza? Tanto depois imagem, texto, gráfico, qualquer coisa que eu vou colocar aqui dentro, a gente vai chamar de objeto, tá bom? Às vezes no PowerPoint vai ter algum botão tipo configurar objeto, adicionar objeto, então é isso aqui que está dentro do PowerPoint, é o objeto. Aqui nesses botões aqui em cima, eu ainda tenho o layout. Ele é a mesma coisa que está aqui, porém aqui. Isso aqui serve para eu definir um layout desses que estão padrões para um slide que já está pronto. Ó. Vamos vir nesse último aqui, ó. Esse está assim, ó, com o título e um texto abaixo. Se eu vir aqui e clicar no outro item, então ele vai me criar outra estrutura. Então esse botão layout simplesmente faz isso aqui. E o botão redefinir serve para que, se eu mudar de posição algum quadro e clico em redefinir, ele volta ao estado normal do slide, do jeito que ele estava antes. E nesse painel aqui esquerdo, eu ainda posso modificar a ordem. Se eu segurar sobre o slide, ó, eu posso arrastar ele e modificar, ó, colocar um para cima. Então esse aqui agora é o 2, esse aqui é o 3. Posso vir e colocar esse aqui, ó, né, nessa posição 2 e jogar o 3 e o 4 para baixo. Então, clicando e arrastando, eu posso estar modificando a posição do slide. Se eu, às vezes, coloquei um assunto para baixo e quero voltar ele para cima, então, basta eu usar essa opção de arrastar. Tranquilo? Tudo certo até agora, pessoal? Beleza. Vamos ver um pouco a questão da formatação aqui. A formatação de texto, que nós temos nessa parte central aqui, ó, ela não muda muito da questão do Word e do Excel. Ela tem as mesmas semelhanças. A única coisa que ela vai variar é esse botão aqui, ó, que é o espaçamento, que não tem nos outros. Então, eu posso modificar o espaçamento entre as letras, mas não em cima e embaixo, e sim na questão lateral. Então, eu tenho muito justo, justo, normal, afastado e muito afastado. Ó. Deixa eu só aumentar a caixa aqui para ele caber. Pode ver que ele deixa as letras mais longe, essa opção muito afastado. E se eu clicar em mais espaçamento, eu posso estar alterando. Ó. Vamos colocar aqui um número. Ó, quanto maior o número que eu coloco aqui, ele vai ficar as letras mais afastadas. Não sei se ele tem, acho que ele tem um número máximo aqui, pelo jeito. Vamos voltar ao formato aqui. Mas isso aqui serve para afastarmos a letra, a questão das letras. Não vai criar espaço no meio. Ó. Se eu estou aqui, ó, eu puxo para o lado, ele cobre a letra O inteiro. Ele não cria espaços, ele só aumenta o espaçamento normal dessa minha caixa de texto, desses meus textos que está inserido aqui dentro. Vamos centralizar ele aqui, mais para cima, aqui, bem no meio. Então, os outros itens de formatação aqui, ó, são praticamente os mesmos. Não muda nada daqueles que estão no Word e no Excel que a gente já viu. Uma outra coisa que tem no Excel e tem aqui, ó, por exemplo, é o seguinte, ó, eu crio um quadro grande. Ó. Esse quadro aqui, ó, ele é grande. Ó, vamos centralizar ele. E eu quero deixar ele grande, porém eu quero que o texto fique bem no meio. Eu tenho esse botão aqui, ó, alinhar texto.
Então, esse alinhar texto eu posso definir onde, em qual posição da caixa que ele vai ficar. Então, bem no meio. E aqui o botão de direção do texto é aquele mesmo do Excel, onde a gente alterava as direções. Aqui está horizontal, aqui ele está girado, ou aqui ele está empilhado, que é de cima para baixo. Aqui ele ficou confuso, mas se eu aumentar ela, aí fica mais nítido. Se for uma letra menor, vamos voltar ao tamanho normal. Tranquilo. Aqui da aba principal é isso daqui. Se eu tenho, então, vou deixar essa forma, aqui salva, vou diminuir o tamanho dela, vou posicionar aqui como um título e vou passar para o segundo slide. Esse aqui, ó, eu só tenho esse título, vou colocar aqui, introdução. Beleza. E como é que eu faço para criar novas formas, então, a partir de agora? Eu tenho o título introdução, porém, eu quero criar uma nova caixa aqui, um novo conjunto de texto para eu poder digitar. Então, aqui ó, já está na aba principal, da página inicial do PowerPoint, esse item aqui, ó, onde a gente insere as figuras, ou os objetos, no caso, que vão conter texto. Eles também, acho que estão aqui no inserir, ó, inserir formas. E nos outros aplicativos, eles só estão no menu inserir. Porém, aqui no no PowerPoint, eles estão aqui diretamente, porque eu preciso inserir uma forma ou uma caixa de texto para poder... uma forma, uma caixa de texto para poder inserir informação, para poder colocar texto dentro, eu preciso inserir um item desses. O jeito mais fácil de eu colocar texto é essa primeira opção aqui, ó, caixa de texto. Clicando sobre ela, ela vai me aparecer essa cruzinha, onde eu vou clicar e segurar e vou criar uma caixa. Então, aqui criando essa caixa, ele fez a mesma coisa que vem padrão no slide. E aqui eu posso digitar o meu texto. Vidas não tem centro. Vamos vir aqui, vamos aumentar um pouco. Tranquilo, e agora vamos alinhar os dois, ó, alinhar os dois na lateral. Então tá, assim eu criei o meu título, criei uma introdução, e aqui dois modelos, claro. Os dados aqui eu não estou relevando. Se eu for ver todos os tipos de vida que existem muito mais. Mas eu somente criei um modelinho. Tranquilo. Se eu quisesse inserir aqui, ó, além dessa caixa, eu posso vir aqui ó, e inserir uma forma. Então, vamos pegar aqui essa forma que tem esse retângulo com cantos arredondados. Vamos colocar aqui embaixo. E pode ver que ela já veio com cores. As outras, a caixa de texto e as padrões, elas sempre vão vir branca. E essa aqui já veio com cores e o texto já veio centralizado. Vamos colocar aqui, trabalho escolar, um exemplo. E ele já veio com texto centralizado e já veio com cores. Então, eu posso estar personalizando essas formas aqui também no meu Excel. No meu Excel, não estou confundindo tudo, no meu PowerPoint. E a questão das formas é o mesmo jeito que eu manipulo as imagens no Word, ou imagem que eu coloco no Excel, qualquer tipo de imagem dentro dos aplicativos do Office. Eu tenho ela aqui, e aqui ela já abre, então, essa aba formatar. Depois a gente vai ver tudo isso, como é que a gente faz. Então, esses itens aqui, mas basicamente eu troco a cor,
posso modificar o tipo do preenchimento e o tipo das cores. Só que isso aqui a gente vai ver mais parte por parte na outra aula. Tranquilo? Mas, além da caixa de texto, eu sei que qualquer forma dessas aqui, das que tem espaço dentro, fora essas linhas e traços, que daí não tem como ter texto dentro, eu posso estar colocando e inserindo um texto junto dela. Beleza. Se eu clicar com o botão direito, bem na tela, ó, eu tenho algumas opções. Então, eu tenho o tipo do slide, eu tenho para redefinir ele, voltar à posição normal. Eu tenho as grades, então eu vou colocar aqui, ó, uma linha para eu saber onde que é o meio. E aqui eu posso colocar outra para saber onde é o meio horizontal. Posso estar utilizando isso. Se eu quero fazer, ó, conforme eu vou criando, ele vai tirando, ele vai adicionando para mim. Então, vamos vir aqui, linhas de grade. Aqui ele adiciona mais. Pode ver que fica todo quadriculado. Então, me facilita o ajuste. Ó, eu posso arrastar elas. Então, se eu quero criar uma margem, simplesmente eu defino ela aqui e posso arrastar todas as formas a partir dessa linha. Então, isso vai me ajudar na hora de eu estar criando um documento colocando essas linhas de grade. Ó, elas são aplicadas a todos e eu posso estar fazendo com que ela me ajude. E eu tenho aqui, ó, tenho a régua também, que vai ser aqui da medida, que ela vai aparecer tanto em cima quanto embaixo, a régua do documento. E eu tenho, vou tirar a régua para ficar a tela maior. E eu tenho esse botão aqui, ó, formatar plano de fundo. Depois, nós vamos ver todos os itens que a gente pode utilizar para formatação, que a gente pode pôr imagem, pode pôr animação, pode pôr conjunto de cores, pode pôr um plano de fundo que se move, ele da direita para a esquerda, então tem vários itens. Hoje o que a gente vai ver somente é o preenchimento sólido, esse aqui, ó, formatar plano de fundo, preenchimento sólido, que é eu colocar uma cor. Então aqui eu coloquei uma cor verde para o meu slide. E aqui eu posso estar vindo e aplicando para todos, aqui eu coloquei um verde mais escuro, vamos voltar. Todos os meus slides, uma cor sólida de plano de fundo. Por enquanto, nós só vamos ver essa sólida, senão a aula fica muito comprida e vocês não têm tempo de praticar. E eu também posso, além de colocar o preenchimento no plano de fundo, ó, eu coloquei o preenchimento no plano de fundo, eu posso vir na forma, clicar na forma, e aqui nessa janelinha, ó, seleciono preenchimento sólido, e aqui eu posso definir outra cor para ela. Posso colocar um amarelo, posso colocar um outro tom de verde, para ele ficar somente um pequeno destaque. Aqui, ó, selecionei ela, preenchimento sólido, e posso colocar uma outra cor. Vamos colocar um amarelo aqui. E o outro aqui também. Esse aqui eu vou apagar. Vamos alinhar para os dois ficarem bem justinhos, bem desenhado. Nesse aqui também vamos colocar um preenchimento. Vamos colocar um azul nesse. E nesse aqui também. Então, como ele trabalha com formas, eu posso estar fazendo, colorindo os meus slides, cada quadradinho de texto, ou caixa de texto, ou objeto, que eu chamo, com cores diferentes. Aqui fica um carnaval de cores, tudo aleatório, mas a gente pode estar fazendo isso de um jeito que fica mais apresentável. Tranquilo? As outras questões de preenchimento, a gente vai ver nas outras aulas. Tem bastante conteúdo do PowerPoint
Existem várias formas de a gente aplicar cores e aplicar preenchimento da forma com imagem, colocar uma imagem no fundo e uma sobre a outra. Então, a gente vai ver isso na próxima aula, essa questão da organização com vários objetos. Tranquilo? Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida do conteúdo da aula de hoje? Tudo de boa? Então tá. Eu criei aqui essa atividade, então é bem simplesinha. Somente para... Alguns vão ter mais afinidade no PowerPoint, eu sei disso, e alguns vão ter um pouco mais de dificuldade, não conhecem, às vezes, o aplicativo, estão aprendendo agora. Então, eu criei aqui uma estrutura com 4 slides. O tema que eu coloquei foi o avião, mas vocês podem estar colocando o tema que você... Não está transmitindo a tela para vocês? Não, né? Deixa eu voltar aqui, então. Agora sim. Então, explicando a atividade. Eu criei aqui uma estrutura de slides, são 4 slides. Então, tem os itens básicos que eu mostrei para vocês, a questão dos posicionamentos, as questões de onde fica cada forma, como que a gente pode estar posicionando ela no alinhamento. Ó, tem essa aqui que tem vários alinhamentos. E vocês vão estar criando. O assunto pode ser diferente, não precisa copiar o que está aqui. Pode criar o assunto que vocês quiserem, qualquer tema. Aqui eu coloquei avião, vocês podem colocar algum outro objeto, carro, trem, algum animal, algum filme, qualquer item que vocês queiram fazer uma sessão de slides. No mínimo 4. Aqui eu coloquei 4, então vocês também trabalhem com no mínimo 4 slides para fazer essa atividade aqui. Tranquilo? Tem mais um conteúdo que eu quero mostrar para vocês, mas antes de passar o link da aula, eu vou mostrar. Como nós temos 1 minuto ainda de reunião aqui, do Zoom, não vai dar tempo, eu vou fechar ele, e daí já, no que a gente retornar, eu mostro o restante. É bem rapidinho o restante do conteúdo que precisa ser mostrado. Tranquilo? Então, só vou demonstrar mais uma coisinha aqui para vocês. Deixa eu só compartilhar aqui na tela. Então, tá, tô com o PowerPoint aqui. Então, eu venho aqui em Arquivo, Salvar. Como no Excel. Procurar. E aqui eu vou estar salvando o meu trabalho. Como que é o nome desse trabalho? Então, o PowerPoint, ele cria uma apresentação. O nome do conteúdo que a gente faz é apresentação. E dentro dessa apresentação tem os slides. Então, a apresentação é o documento geral e cada tela, cada janela é um slide. Tranquilo? Então, eu sempre vou salvar como uma apresentação. Se eu venho aqui em salvar, eu vou ter algumas opções. Então, eu tenho a apresentação do PowerPoint, que é o formato padrão, PPTX. Por que ela é o formato padrão? Porque nela, toda vez que eu abrir um documento apresentação do PowerPoint, ele vai me abrir com essa janela aqui, onde eu posso estar editando uma apresentação, beleza? Então, eu posso estar fazendo dessa forma. Se eu vim aqui em Arquivo, Salvar, procurar para salvar em algum lugar, e selecionar essa opção aqui, ó, apresentação de slides do PowerPoint, então essa PPSX,
ela vai ser uma apresentação pronta. Depois que eu fizer isso, eu não vou poder editar ela. Eu somente vou poder copiar e criar um novo documento com ela. Mas ela vai ser uma apresentação final. Tipo, eu preciso criar uma apresentação e mandar para alguém, para essa pessoa apresentar. Mas, para essa pessoa não editar nada, ela apresentar do jeito que eu fiz, então eu salvo nesse formato aqui, ó, arquivo, apresentação de slides do PowerPoint. Um é a apresentação do PowerPoint e outro é a apresentação de slides, que ela já vai formar o formato final do meu arquivo. Tranquilo? Então, quando ela abrir, já vai abrir a tela direto com a apresentação. Vai abrir essa tela aqui, ó. Deixa eu voltar. Nesse botão aqui embaixo, ó, nesse botão aqui, eu tenho a apresentação. Então, ele vai vir na tela inteira e eu vou passando com a minha setinha e ele vai alternando os slides. Tranquilo? Então, se eu salvar a apresentação de slides, ele vai me abrir direto aquela tela cheia. E eu tenho outra forma de salvar, que é esses aqui, ó, esses formatos de GIF, JPG e PNG. Geralmente eu salvo JPG ou PNG. O que ele vai fazer? Ele vai salvar como imagens da minha apresentação. Cada slide que eu criar vai ser um formato de imagem. Ó, primeiramente eu vou salvar a apresentação. Vou vir aqui e vou salvar na área de trabalho. Então, formas de vida, esse título mesmo, salvar. Criei, já está aqui, ó, formas de vida, a minha apresentação. Agora eu vou vir, arquivo, salvar como, porque eu já salvei ele, procurar. E aqui agora eu vou selecionar, ó, formato JPG. E na mesma pasta, formas de vida. E salvar. E aqui ele me apareceu uma mensagem, ó. Quais slides você quer exportar? Todos ou apenas este? Somente aquele que eu estou com ele na tela? Não, eu quero todos. Então, cada slide de sua apresentação foi salvo num arquivo separado na pasta Formas de Vida na minha área de trabalho. Ok. Vou vir na área de trabalho e agora eu tenho uma pasta, ó, Formas de Vida. Vou abrir ela e cada slide aqui, ó, é uma imagem. Então, ele criou uma imagem para cada slide que eu tenho no meu documento. Vamos esperar ele abrir. Ó. E agora, ele não apresenta como slides, e sim como imagens. Então, é como se eu tirasse uma foto daquele slide e ele gerou ele nesse estilo aqui de imagem. Tranquilo? Beleza? Somente as formas de como a gente salvar. Acho que é essas as mais importantes. Uhum. E tem o PDF também, que ele vai gerar um PDF com toda... Ele vai gerar imagens e vai jogar dentro de um PDF. Você vem aqui, PDF, área de trabalho, tranquilo, formas de vida, salvar. E ele vai gerar um PDF para mim. Então, geralmente a gente pega algumas apostilas que tem o PDF, o documento salvo com vários slides dentro. Então, aqui, ó, formas de vida PDF. Vou abrir ele para ver como é que ficou. Ficou branco, tranquilo, ok. E aqui agora ele gerou um PDF para mim, ó. Só deixa eu diminuir o zoom. Então, gerou ele num arquivo PDF, é um arquivo único com as minhas apresentações. Cada um desses é uma página. Vamos usar esse botão aqui. Tranquilo? Então tá, eu vou passar o link agora para vocês fazerem a atividade e vou auxiliando vocês durante o decorrer e quando vocês fazem ela, beleza?